Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Scocuglia. Hoje eu vou entrevistar aqui uma tenista maravilhosa que temos aqui no Brasil. Ela é de Curitiba, agora está em Bauru fazendo uma clínica de tênis comigo. Já foi número 43 do mundo, jogou com Serena Williams em Roland Garros. Quem acompanha tênis já deve saber quem é. Então eu queria apresentar aqui para vocês Teliana Pereira. Pedro, Tudo bom, Teliana? tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês nessa cidade incrível que eu não conhecia, num clube incrível e fazendo essa clínica que, vai, modéstia essa parte, tá muito legal, né? Tá ficando legal, né? Nossa, a gente tá aqui no meio de uma clínica, a gente fez a parte de manhã. Sim. E agora a gente vai voltar para a parte da tarde, que a gente tem mais um grupo para finalizar. E a gente tá fazendo uma clínica focada em biomecânica. Hoje eu gostaria de focar um pouco mais na história da Teliana. Para quem sabe de tênis já conhece ou um pouco ou bastante da história da Teliana, mas o que pouca gente sabe foi o que ela passou do juvenil para a transição do profissional, que é um período muito difícil para todo mundo que consegue, e para quem não consegue também é difícil, né? A diferença é que quem consegue contar aqui pra gente, e a gente vai querer descobrir um pouquinho sobre a história da Teliana. Se você puder contar um pouquinho antes da sua família, quando você era bem criancinha, dos seus irmãos, dos seus pais, como que você cresceu, aonde que foi e como foi o seu contato com o tênis. Bom, vou resumir, né? Porque se deixar aqui eu não paro de falar mais. Bala. Bom, na verdade eu sou alagoana, né? Eu, minha família toda, nós somos do sertão nordestino. E aí meu pai foi para Curitiba, já tinha um irmão dele lá, com a intenção de dar uma condição melhor de vida para a família toda. Meu pai ficou um ano e meio mais ou menos em Curitiba sozinho, e isso a gente ficou lá no sertão. Minha mãe cuidando acho que na época eram 5 filhos, nós somos em 7 irmãos. Muita gente, imagine, ela sozinha com 5 filhos. E ali eu era bem novinha, e aí meu pai ficou em Curitiba, voltou pro sertão, quando ele conseguiu, já tinha uma casinha ali, ele falou, acho que agora já dá pra voltar, vou buscar minha família. E aí nós fomos todos pra Curitiba, isso eu tinha 7 anos, mais ou menos. E aí... até esses 7 anos, como que foi sua vida relacionada à parte de estrutura? Você teve algum contato com o esporte antes lá? Seus pais, vocês já estavam indo na escola normal? Como que era o seu dia a dia? Muito trabalho, né? A gente tá falando de sertão nordestino, roça, né? Então eu trabalhava já, imagina, eu tinha 6, 7 anos, com 5 anos eu já estava ajudando minha mãe na roça, tinha minha irmã mais nova, que tá ali, a Val, que hoje trabalha comigo, mas que era bebê, então assim, eu tinha 6 anos e eu cuidava de um bebê. Eu fico pensando, é muito louco isso. Tipo assim, eu com 6 anos cuidando de uma outra criança e minha mãe na roça com os outros irmãos para trazer comida para casa. Qual era o trabalho na roça que eles faziam? Eles plantavam. Eu não lembro exatamente, assim, eu não tenho tanta memória em relação a isso, porque eu era muito nova e eu ficava em casa, né? Eu até ia pra roça com a minha mãe. Você tinha responsabilidade na época, então. Olha, a responsabilidade é meu sobrenome. Tem que ter. Tem que ter, né? Eu acho que isso me ajudou muito também na minha carreira, mas era mais essa rotina, assim, era bem sofrido, não era nada fácil, então, assim, água era muito difícil. Eu não sei te responder, assim, com 100% de certeza, se eu frequentava a escola, porque eu não me lembro disso. Eu era muito nova, então, assim, o que eu lembro foi que quando eu cheguei em Curitiba, aí sim eu comecei a frequentar a escola. Esporte, não sabia o que era esporte. Tênis, respondendo a tua pergunta, era o que calçava, e a gente mal tinha tênis para calçar, né? Era bem sofrido, assim. Não vou te falar que a gente passou fome, isso nunca, mas que era sofridinho e que tinha que dividir bem, isso com certeza. E aí chegamos em Curitiba, um frio de morrer, né? A gente vindo do sertão nordestino, calor, lá não fazia frio nenhum. E aí começou a dificuldade, né, de como se adaptar a uma cidade totalmente diferente. E aí eu costumo falar que o Papai do Céu sempre abençoou muito bem a minha família, porque nós fomos muito bem recebidos em Curitiba. Meu pai já estava, quando nós fomos para Curitiba, ele já estava trabalhando na academia de tênis. E ali a gente começou a frequentar a academia. Então eu estudava de manhã, eu e meus outros irmãos também, né? Então eu estudava de manhã e à tarde os meus irmãos iam para academia ajudar meu pai. Só que eu era mais nova e isso começou a me incomodar. Eu falei, eu também quero ir para academia, eu também quero fazer alguma coisa à tarde, senão eu ficava em casa sem fazer nada. Quantos anos? Eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos. Foi bem no comecinho. Não, bem no começo, bem no começo. Nisso nós éramos em 5, dois irmãos nasceram em Curitiba, os mais novos. E aí foi assim que a gente começou a ter o contato com o tênis, a gente ia pra academia
para ajudar o meu pai. Então, assim, a intenção era qualquer coisa que ele precisasse, a gente dava suporte. E aí entra mais uma pessoa muito abençoada, uma pessoa que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, que foi o Didier Rayon, que na época é um francês, para quem não sabe. Ele já estava morando no Brasil há pouquíssimo tempo. Ele tinha acabado de comprar a academia. Quando ele comprou a academia, meu pai já trabalhava, só que era de uma outra proprietária. E o Didier estava sozinho no Brasil. E aí ele chegou pro meu pai e falou assim, meu pai, a gente chama ele de Pernambuco, né? Você pode ficar aqui na academia, eu preciso da tua ajuda. E meu pai ficou. E nisso o Didier abriu a academia para toda a família. Então a gente começou a estudar de manhã e ficava à tarde. Então catava bolinha, catava lixo na manutenção da academia, arrumava as quadras. Assim, o que precisava fazer a gente estava lá. E aí, obviamente, o Didier, com o coração gigantesco que ele tem, ele começou a dar oportunidade pra gente jogar. Aí meu pai começou a jogar, a minha irmã mais velha que trabalhava na academia também começou a jogar, o Renato, que foi meu treinador durante a maior parte da minha carreira, também começou a jogar ali, e eu ficava de fora olhando, né, e eu adorava, eu achava aquilo tão bonito, principalmente eu romantizava muito, porque eu sempre tive uma admiração gigantesca pelo Renato, pelo meu irmão, e o Didier começou a ver que a gente estava ali e que seria legal, quando pudesse, a gente poder ter o contato com o esporte. E foi assim que ele foi dando oportunidade. Então, quando faltava alguém que treinava, que pagava, né, para treinar, ele colocava a gente, porque a gente não tinha condição, não tinha como, então pegava raquete emprestada. Assim como foi com as roupas, a gente passava muito frio, porque a gente não tinha roupa de frio. As pessoas da academia se juntavam e davam, assim, roupas, assim, malas e malas e malas de roupa. Assim foi também com o material escolar. A gente teve uma pessoa maravilhosa, uma família que comprava material escolar para todos os meus irmãos, porque meus pais não tinham como comprar, né, para todo, eram muitos filhos. E quando eu comecei a jogar também, eles faziam vaquinha para eu poder jogar os torneios. Então foi tudo muito nessa generosidade das pessoas, de abraçar. Eu sou muito assim, para mim Curitiba é uma cidade incrível, pela cidade, pela infraestrutura e tudo mais, mas o que mais me marca foi como essas pessoas, eles nos abraçaram, assim, a gente recebia cesta básica de alimentação, porque também era difícil, e aí foi assim que eu comecei os primeiros, né, os primeiros passos dentro da quadra, e o Didier teve uma visão muito boa, né, o Didier para mim, assim, eu sempre considerei ele meu segundo pai, eu falo que é uma pena que eu acho que hoje em dia falta bons formadores e educadores, né? Eu até fico um pouco emocionada quando eu falo de Didier, porque ele dava oportunidade pra gente de jogar tênis, mas não era esse o objetivo. O que o Didier queria era formar pessoas, que a gente... Dar uma oportunidade. Exato, dar uma oportunidade, que a gente fosse pessoa, que nós fôssemos pessoas educadas. Óbvio que a gente tinha o pai e a mãe, mas ele, na quadra, ele tinha esse papel. E eu convivi muito mais com o Didier, dos meus 10 anos até os meus 19, muito mais com o Didier do que com meus pais. E você começou a treinar pensando na parte competitiva já com o Didier? Não. Eu não sei, eu comecei a jogar tênis porque eu tava lá. E assim, era um esporte, era bonito, era legal. Era o que tinha pra fazer. Era o que tinha. Você gostava ali, era o que dava pra fazer. E eu tava o dia inteiro lá. Então, assim, quando eu não tava catando bolinha, porque eu catava bolinha pra ganhar uma grana e já entregar pro meu pai, né? A gente passava o dia inteiro correndo. Então, tinha o contato, tava o tempo todo ali. E quando não tinha o que fazer, pegava uma raquete e vamos lá. Eu ficava muito no paredão. Mas eu nunca imaginei, assim, nunca passou na minha cabeça que eu ia ser uma atleta profissional. Aí, lógico, aí foi passando o tempo, eu vi que o Didier começou a me dar uma atenção especial e aí eu comecei a perceber que eu poderia sim... Com quantos anos isso? Eu comecei com 8. Eu comecei a cair na real de que aquilo ali era muito mais sério com uns 13, 14 anos. Porque e você jogou juvenil nos 12 ou nos 12 você nem jogou? Eu jogava. Assim, eu não jogava muito, eu jogava muito ali no sul. Que já ia bem? Olha, no início, assim, raramente eu perdia. Jogando mais os estaduais ou você já ganhava os nacionais também? Tudo. Ganhava tudo? Eu ganhava, assim. Nos 14 também, principalmente? Nos 14 também. Eu não lembro, minha memória é muito ruim, porque é engraçado, né? Eu não valorizava, eu valorizava, mas pra mim,
as coisas iam acontecendo tão naturalmente que, tanto que quando eu paro pra pensar em tudo que eu fiz quando eu era mais nova, muita coisa eu nem lembro. Mas teve um ano que, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, foi no 14 anos, que eu fiquei quase 2 anos sem perder um jogo. Caramba! Então, assim, eu jogava, eu ganhava todos os torneios e era algo muito natural, não era nada forçado. E você chegou a jogar os ITFs já pra tentar ponto na WTA cedo? Sim, eu comecei a jogar. Eu joguei alguns torneios no 14 anos. Eu fui pro Chile. O DJ me levou pra lá. Eu joguei Chile e mais um torneio. O ITF mesmo. Mas na verdade não é ITF, né? Porque é 14 anos, né? Então acho que tem um outro. COSAT. O COSAT. Eu joguei o COSAT, pouquíssimos, porque eu não tinha grana pra ficar viajando. E aí depois eu comecei a jogar os torneios os ITFs. Então eu comecei a jogar os ITFs, eu tinha ali... Olha que... Não, o DJ era muito louco. O DJ me levou pra França, agora eu lembrei de uma história. O que acontece? Como eu ganhava tudo, isso incomodava o DJ, porque ele não queria que eu me acostumasse com isso. Isso foi muito bom, porque ele tem a noção da diferença do que é o Brasil e do que é o mundo. Tipo, se você quiser conquistar o mundo, tem que conquistar além do Brasil. E poucas pessoas conseguem perceber isso. Exatamente. Então, o DJ, com 12, 13 anos, ele me levou pra França. Porque ele queria que eu visse o verdadeiro tênis. Ele falava assim pra mim. Ele era França, Itália e Espanha sempre muito forte, né, também. E ele era muito exigente, assim. Ele tinha até, às vezes, uma certa rigidez no fato de que ele não queria que eu ficasse achando que eu era a sensação, né? Então, ele me levou com 13 anos para jogar os torneios de 18 anos na França, porque ele queria que eu perdesse. Como eu não perdia no Brasil, ele falou, ela precisa conhecer essa sensação de perder. E é óbvio que daí ele conseguiu, né? Aí eu fui pra Europa e lá eu comecei a ver o verdadeiro... Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Você jogou o Le Petit, aqueles campeonatos? Eu joguei o Le lá? Petit Duc. Eu não joguei o Les Petitas, que é o maior. Ele me levou pra jogar esse torneio. Foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Foi a minha primeira viagem internacional. E eu fui aprendendo, assim. Ele me levou depois, a gente precisaria de horas aqui se eu fosse falar tudo que o DJ fez, mas eu vou destacar umas coisinhas que eu acho que é bem importante para educação, né? Ele me educava, né? Então ele me levou com essa idade para poder jogar esses torneios. E ele foi até a Nathalie Touziat, eu não sei se o pessoal conhece, já uma geração mais antiga. Na época ela era 3 do mundo, uma jogadora francesa. E o DJ foi até ela, assim, na loucura, na cara, na coragem, pedir para ela contar a minha história e pedir para ela se era possível assistir um torneio profissional, que tinha um torneio, um WTA na França, em Nice, que era perto da cidade onde o DJ morava. O DJ era de Antibes, né, ali do sul da França, e Nice é do lado. E aí ele foi, contou a história e ela abraçou. Ela falou, demais. Não, pode trazer, eu vou conseguir credencial e tudo mais. E aí você foi assistir o primeiro campeonato profissional. Eu fui assistir meu primeiro torneio profissional com essa idade. Eu vi ela jogar, eu vi a Venus jogar. Que legal. Eu vi várias, assim. E ali o DJ foi mudando um pouco a minha visão, né, do tênis. Porque por mais que eu não ficava presa nesses resultados, você só ganha. Então, sim, você querendo ou não, você acaba achando que aquilo ali é normal. Exato. E ele queria me ensinar que a derrota era muito importante. E a necessidade de evoluir também, para ver que tem pessoas melhores que você no mundo naquele momento, e você começou a perceber, e você conseguiu colocar isso na sua rotina de treinamento depois, você começou a treinar mais forte. O que essa experiência internacional te deu nos treinamentos depois, nas outras semanas e nos próximos torneios? Então, me fez perceber que o meu nível era muito abaixo. Que eu tinha que evoluir muito mais. E isso foi muito importante. E nos 14 você já tinha os sonhos, falou assim, eu quero ser uma top 100. Você já tinha? Ou você só queria ganhar o próximo torneio? Pra mim, o meu era dia a dia. Eu entrava na quadra, independente contra quem eu estivesse jogando, eu tinha que fazer o meu melhor. Ganhar ou perder, pra mim, nunca foi o foco principal. Porque o DJ sempre me falou isso. Eu quero que você evolua. Eu não quero que você... Obviamente, vai evoluindo, você vai ganhando. Mas não era o foco principal, né? Então, quando que eu vi que o meu nível era muito abaixo, eu voltei com muito mais vontade de querer, de treinar. Mas, na verdade, isso nunca foi muito um problema pra mim, assim. Eu sabia que eu tinha que fazer muito mais do que todo mundo por todos os motivos, por eu não tinha dinheiro, eu precisava das pessoas... Você já tinha aceitado essa situação? Não, eu nunca
nunca tive... Na verdade, essa situação nunca foi um problema. Eu não encarava como um problema. Eu nunca tive vergonha de não ter a roupa que as outras meninas tinham, que jogavam. Isso pra mim era natural, assim. Eu não sei. Às vezes eu acho que eu vivi em outro mundo. Não sei. Não, mas nessa época, quando você começa a conquistar as coisas também, você também dificilmente vai esquecer das suas raízes, das suas origens. O contato com a sua família também é muito importante. Então, com certeza, mesmo ganhando, mesmo começando a viajar na parte internacional, Sim. você conseguiu manter o pé no chão, isso é muito importante. Tem muita gente que desfoca, que começa a focar em outras coisas também, quando consegue algumas coisas, e que bom que você conseguiu se manter firme e com foco na evolução. É que o DJ também não permitia, né, que eu tirasse meus pés do chão. E eu sempre fui muito família, então a gente sempre teve uma simplicidade muito grande. E era meio que impossível, assim, sabe? Nem passava pela cabeça. Não, muitas vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu tinha que fazer o meu melhor. E depois eu comecei a perceber que o tênis era um caminho para eu mudar a minha vida da família. E principalmente a vida da minha família. Eu comecei a perceber porque eu comecei a entender que aquilo ali poderia ser algo profissional. Mas nunca foi. Eu não comecei a jogar tênis e perguntar, o que você quer? Eu quero ser número 1 do mundo. Eu nunca falei isso, eu quero ser top 5. Não, as coisas foram acontecendo e eu sempre coloquei objetivos a curto, médio e longo prazo. E aquilo ali, colocava o médio, alcançava, vamos para mais, assim, mas sempre muito realista. Não... E tentando seguir essa timeline, depois dos 14, 15 anos, eu quero muito saber como que foi a sua transição para o profissional. Então, primeiro um parênteses, para quem não sabe, o tênis nacional feminino e masculino tem uma dificuldade muito grande na transição do juvenil profissional. O tenista pode ser número 1 do Brasil, todas as idades, pode ser o número 1 do mundo juvenil, pode ir super bem, e a chance dele se tornar um top 150, um top 200, não tô falando top 10, não tô falando um Guga, falando um top 200, top 150, é quase impossível. Muita gente fala assim, nossa, olha aquele menino, ele joga muito, ele ganha todos os torneios. Você acha que ele vai ser um top 10? Eu falo assim, cara, eu acho que ele não vai ser um top 200. Se ele for um top 200, ótimo. Se ele for um top 10, é uma missão quase impossível. E a gente tá aqui hoje com uma tenista que foi 43 do mundo e que teve uma infância muito diferente de todas as outras meninas que estavam no circuito. O tênis é um esporte 80%, 90% de pessoas que têm uma mínima condição financeira para jogar, e a Teliana conseguiu furar essa bolha e, com pessoas abençoadas te ajudando também, Sim. conseguiu chegar num patamar muito grande. Então eu quero saber por que você conseguiu furar essa bolha do top 200, top 300, que a maioria das meninas não fura, e depois, obviamente, fazendo tudo que você fez, mas eu quero saber a transição do 800 do mundo, 900 do mundo, para a Teliana top 200, entrando nos quales de Grand Slam. Como é que foi isso? Mais uma vez, eu acho que vai ficar até um pouco repetitivo, assim, mas é passo a passo, é dia a dia, é trabalho, é coragem, é acreditar, é você se cercar de boas pessoas, pessoas que realmente acreditem, que sonhem junto com você, e eu sempre tive essas pessoas do meu lado. Foi o DJ, depois disso, nossas vidas seguiram rumos diferentes, e aí Papai do Céu colocou o meu irmão do meu lado, que foi lá e falou, não, vamos fazer junto, mas a gente foi descobrindo tudo junto. Mas para mim, o mais importante, por que eu acho que muita gente fica no meio do caminho? É muita pressa, é muito lá na frente e pouco dia a dia, pouco tá conectado, tá aqui, realmente tá entregando, tá conversando, e estar presente, né? E eu sempre achei que, tenicamente falando, eu não era a menina que batia mais forte, eu sempre fui muito realista, assim, eu não ficava fantasiando. E eu sabia quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos. E eu trabalhava muito em cima dos meus pontos fortes, que era inteligência, eu enxergava bem o jogo, fisicamente, movimentação, porque eu sabia, porque daí tem também você olhar pro esporte, você tá ali vivendo e olhando, olha, mas, poxa, quase todas as mulheres se mexem mal. E eu comecei a ver, mas eu me mexo bem. E se eu melhorar ainda mais a minha parte física? Eu acho que isso pode ser um diferencial. E ali a gente foi construindo tudo com muita tranquilidade. A gente não pulou etapas, porque não funciona desse jeito. Eu acredito isso no esporte, eu acredito isso na vida. A gente tem que ter a paciência, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter a honestidade de olhar para dentro e falar, tá, isso eu faço bem, isso eu faço mais ou menos, isso eu faço muito mal. E trabalhar com isso. Então, assim, a gente focava muito nisso. Então, assim, a quantidade de meninas que tinham muito mais potencial do que eu e não chegaram, por quê? Não pagaram o preço,
É muito duro, todo dia você indo lá, acordando, se desafiando. E o tênis, assim como tudo na vida, quando você faz muita repetição, é maçante. Só que você tem que ver o brilho dentro daquilo ali. Então eu me desafiava todos os dias. E esse seu dia a dia, uma coisa que eu até esqueci de perguntar. Você estudou? Você frequentou a escola, assim, de fato? Ou só se graduou, assim, indo de vez em quando? Como é que foi? Eu fiz até a 8ª série, eu ia pra escola. A 8ª série eu costumo dizer que eu me chamava de turista, né? Porque eu quase não ia pra escola. Mas eu fiz até a 8ª, depois disso eu fiz tudo supletivo, finalizei à distância. Tentei fazer faculdade à distância, mas... Pra quê? Mas eu... 43 do mundo pensando Mas é legal, mas hoje é interessante, porque hoje eu tenho uma outra cabeça. Hoje eu deveria ter feito. Porque a gente tem muito tempo no circuito. É verdade. Então, assim, você treina, sei lá, 4 horas, mas o dia tem 24. E o que você faz nessas outras horas? É sempre legal ter alguma coisa pra fazer, é alguma muito coisa pra importante. se interessar. Tirando que você cuida melhor das suas coisas também, vira uma pessoa mais inteligente. Isso era uma coisa que eu também teria feito muito melhor. Mas, assim, foi do jeito que tinha que ser, mas... Acho que tem coisa que era pra ser do jeito que tem que ser. Eu não... Por exemplo, se você que foi 43 do mundo, fala assim, deveria ter feito isso. Às vezes você faz alguma coisa diferente, se você começa a focar um pouco mais no estudo e tal, quem sabe no meio do percurso, quando você estava 300, 400 do mundo, sua carreira não tivesse mudado um pouquinho de lado. Então, às vezes foi bom você estar 100%, 200% focado no tênis, você não acha? Tudo que eu faço 100%. Então, assim, eu chego até, às vezes, ficar demais, assim, né? Eu acho que eu poderia ter colocado, sim, mas aquilo pra mim naquele momento não era prioridade. Pra mim a prioridade era ganhar todos os jogos, jogar muito tênis, evoluir todos os dias. E ali chegou um momento da minha carreira que eu pensava muito assim, eu tô conseguindo guardar dinheiro, eu tinha um sonho, né? O meu maior sonho era dar uma casa pra minha mãe, porque a gente morou a vida inteira de aluguel. E eu coloquei na minha cabeça que com o tênis eu ia comprar uma casa pra minha mãe. Tanto que eu consegui, e quando eu consegui, teve um momento ali, porque eu sempre joguei muito pra minha família, né? Eu ia colocando esses objetivos, assim. E às vezes era financeiro, às vezes... Mas foi pouco financeiro, pra ser bem sincera. Mas era assim, quebrar recordes e vai, melhorar, e vamos, e cada dia ir um pouquinho melhor nos torneios. Mas quando eu consegui realizar esse sonho, eu lembro que teve uma época que eu financeiramente já estava começando a ficar legal, já tinha dado a casa para minha mãe, e aí chegou um momento que eu tinha que jogar para mim. Para mim, essa foi a minha maior dificuldade. Ali foi onde eu comecei a cair. Faltou aquela motivação da sua família de você continuar seguindo firme? Eu não sei, assim, o que é... Pra ser bem sério, eu não tenho essa resposta, assim. Eu penso bastante, faz 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos que eu me aposentei. Mas quando eu tinha esse objetivo pro outro, pra minha família, aquilo ali pra mim era muito grande. Quando eu já vi que tava minhas irmãs, já tinha 2 irmãs formadas, já o negócio tava todo mundo caminhando bem, e ali agora era pra mim, eu não consegui me conectar, assim, sabe? Mas voltando ao que a gente tava falando da transição, existe uma diferença muito grande, que eu acho que para quem é juvenil, que vai se tornar um profissional, não é uma regra, não é porque você é número 1 do mundo juvenil que você vai ser um bom profissional. Por que eu acho isso? Porque eu vi muitos morrerem no meio do caminho, né? Morrerem no sentido de não conseguir avançar. Mas são mundos diferentes. O circuito profissional é muito cruel. É outro mundo. É outro mundo. É muito duro. O juvenil é uma preparação para você tentar alguma coisa depois. Obviamente, se você for um bom juvenil, a chance de você ser um bom profissional aumenta um pouco, mas não garante absolutamente nada. Não. Você lembra do Carlos Boluda, foi um tenista espanhol, ele foi número 1 do juvenil lá na Espanha sempre, ele ganhava o Le Petit, ele jogava o Le Petit do 14 quando ele tinha 11 anos. Sim. E ganhava sem perder game. Sim. Conseguiu patrocínio vitalício da Nike. Todo mundo falava que ele ia ser o novo Nadal. Exato. Inclusive o Nadal aparecia em entrevista com ele inaugurava coisa da Nike, não sei aonde. Sim. O cara até hoje tá tentando, tomara que ele consiga, já tem mais de 30 anos, mas hoje ele tá em 700, 800 do mundo, e é uma pena a gente ver um tenista que colocaram tanta expectativa nele. Não sei o quão bom é a mídia, são as pessoas colocar uma expectativa tão grande. E às vezes falar, tudo bem, uma pessoa leiga, falar assim, aquele cara de 14 anos joga muito, será que ele vai ser um Federer? Você fala assim, cara, que pergunta absurda. Mas a criança vai... Agora é o João Fonseca. É o João Fonseca, o João Fonseca já é uma realidade maior, ele já tá conseguindo. Mas quando o João Fonseca ganhava mais no juvenil, a galera já tava falando, eu falo assim, pelo amor de Deus, deixa o menino jogar, o menino vai bem, ele vai chegar, deixa ele quieto.
Mas aí ele perde hoje de um cara 80 do mundo, todo mundo fala, moleque ruim também, já estão começando. Fala assim, bom, tomara que o moleque tenha uma cabeça boa pra não escutar nem todo mundo que fala a mais e nem todos os leigos que falam a menos. Que ele consiga... É uma esperança muito grande que a gente tem, mas deixa o menino desenvolver, deixa ele bater o top 200, deixa ele entrar no top 100... Mais uma vez a gente volta para a mesma, né? É respeitar as etapas, o processo, e cada um tem o seu tempo. Não é porque o Alcaraz, 18 anos, é número 1 do mundo, que todo mundo tem que ser número 1 com 18 anos. Eu acho que a gente tem que entender mais que cada um tem o seu processo e tem sua jornada, né? Então, assim, eu vejo... No Brasil a gente tem uma cultura péssima, porque se você não é número 1 do mundo, logo você não serve. Exato. Então, assim, uma menina que tá sendo o mundo... Aí a gente vai comparar... É alvo de crítica. O Monteiro, é o Belucci, Então. São pessoas que é muito triste a gente ver essa galera falando. Eu entrevistei o Belucci no ano passado e eu fiz essa pergunta pra ele. Graças a Deus ele é uma pessoa fria, a ponto de falar assim, pô, a pessoa que fala isso não entende de tênis. Eu nem abria meu Instagram, ele falava, porque o que o pessoal... Você lembra? Você também não? Ai, que bom. Não. O que o pessoal batia nele, e eu tenho certeza que você deve ter passado por uma fase assim... Eu não via. Que bom, que bom. Mas é cruel porque, assim, a gente não tá no dia a dia dessas pessoas, então é muito fácil a gente ficar aqui sentado falando sobre, né, tem que ter um cuidado. Eu tento ter, nas transmissões, por exemplo, eu tento ter um cuidado muito grande, porque eu sei como é difícil. Muitas vezes você não sabe o que tá acontecendo com a pessoa naquele dia, às vezes a pessoa teve um problema, às vezes, sei lá, faleceu alguém, às vezes tá doente, a gente não sabe, a gente tem que parar de ficar julgando e se preocupando também. E deixa o João Fonseca, ele realmente, ele é fora da curva, mas deixa ele treinar lá, deixa ele ficar fechadinho. O DJ tinha esse cuidado, o meu irmão tinha esse cuidado. Quando eu jogava, eu não ficava mexendo no meu Instagram, porque eu sabia que aquilo ali não ia acrescentar. Eu sabia que ia me fazer mal, eu sabia que eu não ia aceitar bem a crítica ou qualquer coisa que fosse. Não era só, eu não tinha medo da crítica. Eu não queria ver nada, porque eu tava tão focada no que eu tava fazendo. E toda semana tem um novo torneio também, não dá tempo de você isso é legal do tênis. Você perdeu, beleza, semana que vem tem outro. Então assim, mas é mais uma vez a mesma coisa, né? Eu acho que o tênis é um esporte difícil, mas toda profissão tem sua dificuldade. Com certeza. Você lembra do seu primeiro ponto na WTA? Ou não lembra? Nossa. Eu joguei meu primeiro torneio, que daí era ITF, né? Mas já pontuava. Eu tinha 14 anos, foi Campos do Jordão, 25 mil, que você deve saber qual é. E eu ganhei a primeira rodada. Você fez o primeiro ponto da WTA com 14 anos? Então, só que eu não lembro exatamente se era aquele que você tem que pontuar 3. Eu acho que era. Então, 3 primeiras rodadas você pontuou. Pra entrar no ranking. Então, mas meu primeiro ponto foi com 14 anos. Aí você aparece no ranking da WTA depois de 3 chaves principais. Mas foi meu primeiro ponto ali. Que legal. Então você já começou cedo. Tudo foi bem cedo, mas depois a minha transição do juvenil profissional eu achei que demorou bastante. Você ganhava muito desses futures e challengers que a gente chama, dos ITFs 25? Ganhava. Você ganhava muito e você demorou quanto tempo pra você falar assim, caramba, tô jogando os WTAs agora, vou entrar na chave do próximo? Mas esse foi um baque pra mim. Porque eu jogava os futures e os futures, principalmente, eu ganhava. Pra mim era meio que já tava assim, quando eu entrava era pra brigar. Aí depois eu comecei a ganhar os 25. Show. Aí começou a virar uma meio que assim, toda vez que eu jogava 25, o mínimo é final, semifinal. Não dá pra aceitar nada menos que isso. E quando eu comecei a jogar os WTAs, eu sofri horrores. Por quê? Porque é uma diferença muito grande. A bola, você diz que é uma bola mais rápida, a menina um pouquinho mais rápida. É mais tênis, é mais volumoso, é mais punk, assim. E você se sente muito fora da casinha. Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar um WTA, que era um WTA um pouquinho maior, foi na Bélgica. Eu cheguei eu e meu irmão, a gente chegou e a gente foi reservar a quadra. E ali já começa a mudança. E a gente viu lá que tinha uma menina que tinha reservado uma metade da quadra. Eu falei, vamos pegar a outra metade. Perfeito, vamos jogar. Não, você não sabe. A menina reclamou. Não, como assim? Eu vou dividir quadra. Só que pra mim, era muito normal. Nos futures a gente só divide quadra. Esse é o mundo normal. E aí a gente totalmente deslocado. E aquela coisa, aquele climão e tal. E a gente, porque a gente tava entrando nos WTAs fazia pouco tempo. E agora? Aí no final da história a gente treinou e tal, mas eu achava, quando eu comecei a jogar os torneios, eu achava que eu não tinha nível pra jogar os WTAs. E pra mim ali foi muito complicado. E ali o meu irmão teve uma importância muito grande, porque ele acreditava muito mais do que eu acreditava que era possível. Tanto que esse primeiro torneio eu perdi,
Se eu não me engano, eu perdi pra Tsurenko. E eu saí da quadra e falei pro meu irmão... Primeira rodada? Eu falei pra ele, eu não tenho nível pra estar aqui. Foi a primeira frase, eu chorava. Mas foi 2 sets assim que você se sentiu Foi, dominada. acho que um set duro e o outro... Foi o primeiro set mais fácil e um set duro. Só que como aquilo ali era um mundo novo pra mim, que é aí que tá o que a gente precisa fazer muito melhor aqui no Brasil, que é aproximar mais essas meninas novas das profissionais, eu não tinha referência nenhuma. Quem que eu tinha? Guga, mas Guga... A gente tá falando, primeiro, o homem. Assim, qual era a referência feminina que tinha no tênis brasileiro? Não tinha ninguém. Não tinha. A Dadá, acho que tinha sido a última. 60 do mundo boa também. Só que eu nunca tinha... Não tinha contato Dadá. era Não difícil. tinha contato, assim. Pra marcar treino, essas coisas, era impossível. Não tinha. Então, assim, a sensação que eu tinha é que eu tava vivendo aquilo ali sozinha com meu irmão, os dois descobrindo tudo, e a gente precisa fazer isso melhor hoje. Com a Bia, com a Luísa, e eu vejo que as meninas estão tentando fazer. Então, quando eu cheguei, eu tava totalmente deslocada. Eu falei, cara, eu não tenho nível pra estar aqui. Eu chorava horrores. E meu irmão tentando me convencer, e aí eu fui passando, eu fui jogando mais, e eu fui... Aí você começa a ganhar, você fala, pera, não é bem assim. Começa a ficar mais normal aquele lugar, aqueles vestiários bonitos, aquelas coisas mais chique que não tem nos Futures e nos Challenges. Então, assim, é muito importante, a gente tem que ter esse cuidado de tentar aproximar mais os novos dos profissionais. Eu acho que isso te tira um Você não vê peso. como um bicho de 7 cabeças. Se você Não. treina com uma pessoa que é top 100, na hora que você vai jogar um campeonato que tá cheio de top 100, você tá um pouquinho mais... Essa proximidade. Eu acho que o ambiente conta Ajuda. muito. Com certeza. Se você tem um ambiente bom, você vai ter bons jogadores. Se você tem um ambiente ruim, automaticamente você Te não vai ter força a bons... treinar, te força a ter um objetivo Puxa. maior. Você vê, fala assim, pô, a pessoa tá jogando WTA, eu tô nos Futures, eu vou sonhar com o WTA. Sim. Tem gente que faz os pontos na WTA e fala, pô, maravilha, tô feito. Tipo, são poucas as pessoas que conseguem sonhar de verdade, até porque o nível, como você bem falou, muda muito, né, desse nível. É que no juvenil, pra mim, assim, se você tem físico, logo você vai ganhar. Você não precisa ser completo. Quando você chega no profissional, você já precisa ter físico, precisa ter bola, você precisa ter mental, você precisa pagar o preço, porque toda semana você tá dormindo num lugar diferente, é tudo caro, você precisa ter dinheiro. Então, assim, começa a pagar muito em todos os sentidos. No juvenil, não. Pelo menos assim, no juvenil... eu ganhei os torneios lá, mas eu sabia que só com o meu mental eu podia ganhar. No profissional não é bem assim. Você dava um jeito. Dá um jeito. No Você tá profissional jogando você mal, não vai dá dar um jeito. E você lembra do seu primeiro Grand Slam? Qual que foi? Quando você viu que você entrou no quali? Qual que foi a sensação? Nossa. Como é que foi? O meu primeiro Grand Slam juvenil foi com 15 anos, foi Roland Garros. Você jogou Roland Garros juvenil? Joguei Roland Garros, joguei o US Open. Que legal. E o Wimbledon eu classifiquei, mas o Didier não me deixou ir porque ele falou que eu não tinha nível nem dinheiro pra ir. Olha que loucura. Você vê como Você tinha patrocínio na época, com 15 anos? Quem pagava suas Eu viagens? tinha alguns patrocínios, eu não vou lembrar exatamente quem, mas eu tinha umas ajudas, assim, sabe? Algumas pessoas. Você ia com o dinheirinho contado jogar, porque o juvenil não tem prize money. Não tem prize money nenhum. Não, sempre com o dinheirinho contado. E mesmo no início do profissional, o tempo todo com o dinheiro contado, fazendo vaquinha. A gente fazia vaquinha. Nos challengers não dá. Não, até porque challenge não te dá nada, né? Porque Também tudo não que paga você já... viagem. E se você perder se você cedo, ganhar. não paga. Se você perder cedo, não paga. Então, peraí. Então, demorou muito pra começar a ter uma grana, daí você começa a atrair mais patrocínio. Chegou uma hora aqui no Brasil que eu era a melhor jogadora entre homens e mulheres, aí força essas empresas a te patrocinar, porque assim, ser mulher tenista no Brasil... Você tem que remar. Porra, você tem que remar muito. Então, assim, eu remei bastante e às vezes, eu ficava um pouquinho com a sensação que quando eu tinha, era meio que porque eles não tinham muito como falar não. Você acaba, tipo assim, você não tem que me engolir, você tem que fazer. E o seu primeiro Grand Slam profissional, qual que foi? Essa é uma boa pergunta. Você não lembra? Não lembro. Olha que coisa. Eu não lembro. Nossa. Eu joguei todos, né? Eu não... Mas quando você entrou no quali do primeiro Grand Slam profissional, você já estava sonhando eu pertenço a esse mundo. Eu acho que foi o Roland Garros. Eu acho que foi o Roland Garros também. Daquele jeito, né? Você jogou assim, os 4, chave dos 4. Joguei a chave dos 4. Você jogou com a Serena, que foi Roland Garros. Que foi o com mais certeza incrível. A pergunta que você mais recebe em toda a sua vida, talvez quase todo dia você receba, mas eu quero que brevemente você fala qual foi a experiência, como que foi antes do jogo, durante o jogo, em relação ao nível. Se você puder falar rapidinho, que eu sei que todas as entrevistas que vocês viram a Teliana, tá a Teliana falando do jogo da Serena. Não, mas não tem como eu perguntar. Pra quem não sabe, você que tá assistindo, não acompanha muito tênis,
Serena Williams, maior jogadora da história. Talvez, quem é a Navratilova? Tem outras ali, mas... Pra mim foi a maior. Pra mim, a a maior maior da história do tênis, tanto dos homens quanto das mulheres. Ela ganhou mais Grand Slam aí que Djokovic. Ela tem um Grand Slam mais que o Djokovic, eu acho. Tem, Eu sei acho lá, que uns tem, 26 Grand eu Slams. acho que sim. Ela é incrível, também tem uma história muito bonita, uma mulher negra que saiu lá de baixo, teve todos os obstáculos do mundo e ganhou simplesmente tudo de uma forma absurda. Ela e a irmã. A irmã ganhou metade do que ela ganhou, mas também tá entre as maiores da história com metade dos títulos. Então, agora que a gente sabe quem é a Serena Williams, a Teliana teve a honra de jogar com a Serena na chave principal de Roland Garros, na quadra principal, foi na Philippe Chatrier. Não, foi na Suzanne. Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, E conseguiu fazer uma boa partida. Se vocês colocarem no YouTube, você vai ver que teve muitos pontos bons. Como é que foi essa experiência? Ganhei um pontinho outro. Ah, foi bom, Não, louco. foi muito legal. Foi assim, a história pra contar. Eu falo, nossa, minha memória é muito ruim, mas isso com certeza eu nunca vou esquecer. Eu ganhei a primeira rodada duríssimo, duro. E aí eu não olhava a chave, né? Só que nesse torneio, o meu irmão fez questão de me falar que eu Você não olhava a chave? Nunca olhei chave, você tá louco? Eu não gostava de projetar, era um passinho de cada vez. Já era difícil o passo, ia ficar olhando pra frente, não dá. Ninguém te falou, ó, se você ganhar, você pega a Serena. Então, só que eu cheguei em Roland Garros esse ano muito mal, porque, se eu não me engano, eu tinha sido desclassificado no torneio anterior. Então eu cheguei, Por quê? porque eu fiz uma malcriação. Chegou o juiz? Isolou a Não, bolinha? cara, eu me estressei, e aí eu fui bater na bola, no que eu fui bater na bola, assim, a raquete escapou e acertou a tia que tava... É verdade. Que era minha amiga, por sinal. É Acertou verdade. a tiazinha, aí eu fui desclassificada. E eu cheguei muito mal, assim, porque parecia que tava todo mundo me julgando. E aí eu não tava jogando bem. E aí, na primeira rodada, sofrido pra caramba, eu mal mentalmente. Aí o Renato, cara, vamos, se você ganhar, você joga contra a Serena. Aí eu falei, opa, peraí, como é que é essa história aí? Conta mais. E aí, tá, beleza, ganhei e tal. Ganhou duro, né? Ganhei duríssimo, foi... Nossa, foi muito duro. Foi... 7-5 na neve. Não, foi 7-6, eu 7-6 acho. na neve. Foi duríssimo. Foi da Pliskova, só que a canhotinha, né? Uhum. Não a destra. E aí... beleza, aí que eu já sabia que eu jogava com a Serena, fiquei relaxada. Falei, nossa, tá bom, missão cumprida. Não, já tava assim, missão cumprida. Ah, zerou a vida. Ah, Zerou pô, a vida. eu falei, Que cara, isso? no mínimo eu vou jogar numa Suzanne, no meu Grand Slam favorito, contra o maior jogador de todos os tempos. Eu falei, que mãe que eu quero? E já ganhei a primeira rodada, tinha garantido uma graninha. Nossa, já tava ganhando delícia, ali delícia. os 60, 70 mil euros. Nossa, tava ricaça. Aí peguei, daí aqueci, né? Cheguei no dia do jogo e tal. E aí, quando você vai pra Suzanne Lenglen, né? Você tem que ficar num lugar, os jogadores, porque daí tem todo o segurança e tal. Não é igual nas outras quadras que você fica onde você quer e do lado você se junta e vai todo mundo. Não, na Suzanne Lenglen tem um lugar pra aquecer. E aí eu cheguei pra aquecer. Quando eu chego pra aquecer, meu Deus do céu, é muito engraçado. Tava a Serena e mais 300 pessoas da equipe. E eu humilde, né? Eu, meu irmão e meu ex-marido que viajava comigo, né? A gente cheguei toda assim, né? Pequenininha e tal. E a mulher, assim, ó. Nossa, gigante. Eu olhei aquilo e falei, meu Nossa. Deus do céu. Só que eu tava tão feliz que, assim, eu não conseguia, assim. Pra mim, eu só queria me divertir, eu queria fazer um bom jogo. Eu não queria tomar 12, essa era a minha maior preocupação. 12... Dava até ansiedade de entrar na quadra, Não. né? Tipo, cara, eu quero entrar na quadra antes que alguma coisa Cara, aconteça. não, tipo assim, 12 não, eu preciso pelo menos fazer um gaminho, né? Porque 12 é feio, né? 12 é estranho. Aí, beleza, aí começamos o aquecimento, eu lá fazendo minha borrachinha super humilde. Cara, juro, essa história eu conto pra todo mundo. E a Serena aquecendo, assim, ó, me olhando, me encarando, assim. Sério? Fazendo abertura total, assim, né? Isso nos 5 minutos de aquecimento ou na quadra de aquecimento? Não, antes do isso jogo? antes de entrar do na jogo. quadra. Antes, porque daí a gente fica ali na musculaçãozinha ali, né? No E ela gym, fazendo lá. as ativações dela, E ela te fazendo olhando. ativação, só que ela me encarando. Eu falei, ela tá me notando. Se ela tá me encarando, é porque ela tá com medo. Tá respeitando, gostei. Meu, a Serena tá me respeitando. Eu já falei, peraí, eu vou ficar maiorzona aqui, né? E aí foi e tal. Daí a gente foi pra quadra. E quando eu entro na quadra, assim, né? Toda cheia de gente, assim, aquela quadra gigantesca. Eu lembro do box, tava, né, minha equipe e tal. E aí passa um filme na cabeça. Aí, tipo assim, cara, como é que pode? Tipo, eu... né? Só até arrepia. Não, pega a câmera aqui, ó. é. Nossa. Eu pensei, como é que eu tô aqui, né? Tipo, eu, do sertão nordestino, mal tinha o que comer. Tipo, eu tô aqui na Suzanne Lenglen jogando contra a Serena. Tipo, eu curti muito. Só que assim, curti, né? Dentro, curti, mas... Lutar. Não, cada lutar. E
Eu ficava puta. Eu assisti esse jogo. Ficava brava, tipo assim, perdi os pontos, ficava brava. Mas assim, foi uma das melhores experiências. A bola dela anda muito. Foi a melhor jogadora, obviamente, que você já jogou, Foi. mas você sentiu uma grande diferença no peso de bola dela mesmo? Ou foi um negócio que você tava no meio do jogo Bizarro. Assim, cara, dá pra eu enroscar isso aqui? Não, bizarro, porque assim, não era na velocidade. Colocação de bola. Colocação de bola. Pra mim, esse sempre foi o diferencial de uma top 10, de uma top 5 e da número 1 do mundo. Bater na bola, todo mundo bate. Umas bate um pouquinho melhor, umas bate um pouquinho pior. Mas assim, colocação de bola é tudo no lugar certo. Então, assim, ela colocava uma bola bem, eu já tava vendida, eu não conseguia mais voltar. Já sabia que ia ser difícil. Não, e ainda mais que ela joga em cima, ela né? entra na quadra, sabe dar contrapé também. E o saque dela, sim, o primeiro ela saca saque. mais de 200 por hora com frequência, assim. O primeiro saque muito acima, isso eu senti muita diferença. O segundo até me surpreendeu, que eu achei que era mais rápido e era um saque que dava pra começar a se sair um pouquinho mais de trás, dava pra sair jogando. Mais no saibro, dava. Só que assim, cara, é uma bola que eu colocava mal, acabou. Não tinha o que fazer, não tinha, assim, mas tem uns pontinhos bonitinhos no YouTube. Tem um não quero falar monte, nada, eu mandei pra galera, aí vocês assistem. Ó, e agora eu tenho uma aluna, que é a Gi, e ela é muito querida, ela é uma fisioterapeuta muito boa de Bauru, e ela tem uma dúvida em relação à parte de lesão, e ela gostaria de sentar aqui e fazer uma pergunta pra você. Então vamos sentar aqui com vocês, Gi Glazioli. E joga muito tênis, né? Judião. Tudo bem, Teliana? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. A gente estava falando aí, né, de superação, de trabalhar o dia a dia, né? Ali você domina quadro, você sabe a sua biomecânica, né? O que você bate melhor, o que você, né, é um pouquinho, né, menos pior. E aí, todo mundo sabe que o efeito colateral do esporte é a lesão, né? Sim. E quando veio a sua primeira lesão mais séria, que te afastou, né, realmente do tênis, que viraram para você e falaram, agora você vai ter que parar um pouco para cuidar dessa lesão. Qual foi essa lesão? Eu tive várias, né? Assim, eu infelizmente não tinha a noção da importância da prevenção, né? Então, assim, eu me machuquei muito na minha carreira. Isso até me ajudou a tomar a decisão também de parar de jogar, porque eu já não estava aguentando mais conviver com tanta dor, convivo até hoje. A minha primeira lesão mais séria eu tive no ombro, que sempre me afastava. Mas, assim, a de verdade que me marcou mesmo, que é que eu vou falar, foi o meu joelho que eu operei 2 vezes. 2 vezes? Eu tive uma lesão de menisco lateral e tinha lesão na cartilagem, né? Minha cartilagem praticamente não existia. Ali foi muito difícil, porque nesse momento, quando eu tenho essa lesão, eu estava num momento legal. E eu praticamente fiquei fora do circuito 1 ano e meio. Só que nesse 1 ano e meio, você perde tudo. Você perde pouco de patrocínio que você tem. Fica aquela dúvida, será que eu vou conseguir voltar a jogar? Porque, assim, no dia a dia é muita dor e você trata, mas aí tem dia que tá um pouquinho melhor, aí do nada, no dia seguinte tá horrível. Porque, pelo menos, eu sempre senti, assim, tudo influenciava, a alimentação, o tempo, o clima, se tá quente, se tá frio, isso me incomodava horrores. Mas para mim, assim, o mais difícil é a dúvida. É você não saber como o teu corpo vai reagir. Se ele vai recuperar ou não. Porque a gente convive com dor o dia inteiro. Assim, de verdade, eu não lembro quando foi a última vez que eu joguei sem dor. Vira padrão. Só que... Você se acostuma com a dor, Você se acostuma, assim, você vai lidando. Só que, óbvio, tem dores e dores. Tem dor que você... Você aprende a identificar que tipo de dor que é, né? O joelho era algo que não... Realmente tinha dias que me impossibilitava e eu não conseguia, até hoje, assim. Tipo... E como é que foi essa recuperação? Você sempre foi cercada, né, de bons profissionais, né? Tinha um fisioterapeuta ali com você todo dia? Eu não tinha essa estrutura. Eu não tinha, assim. Óbvio, né? Eu não tinha isso tudo centralizado, assim. Eu tinha as pessoas que me tratavam, que me ajudavam, mas não eram pessoas, assim, eram pessoas que me ajudaram horrores, me ajudaram muito, mas que não era o específico do esporte. Pelo menos, eu acho que isso faz uma diferença até isso que bem grande. A segunda pergunta é justamente essa. Você acha que realmente faz diferença? Eu acho. Você ter ali eu acho que fisioterapeuta, um profissional que está todo dia ali te cuidando e realmente trabalhando em cima da prevenção, porque hoje a gente sabe que, né, a gente tem um trabalho preventivo, um trabalho pré-treino, né, e até um trabalho de recovery, né, Sim. que te deixa muito melhor para jogar no dia seguinte, né, do que não ter esse trabalho, né? E eu acho que, assim,
Hoje eu acho que tem você vai poder falar melhor do que eu, mas o que eu vejo dos atletas? Tem uma conscientização muito maior da preparação, da prevenção, do pós, do antes. Hoje eu vejo que os atletas, eles sabem que isso é importante. Acho que há um tempo atrás, eu falando de como eu fui descobrindo tudo com meu irmão, naquela loucura, as coisas vão acontecendo, a gente não tinha essa estrutura firme, sabe? Então, assim, a gente acabou pecando muito na parte de prevenção, mesmo na parte de recuperação. Então, assim, e o meu jogo era muito físico, então eu precisava muito disso. E quando eu jogava os torneios, que é aí que eu tinha essas fisioterapeutas, né, nos torneios grandes, que elas eram do tênis mesmo. Eu senti uma diferença muito grande. Porque quando eu falava pra ela, então, quando eu chego naquela bola, elas sabiam do que eu tava falando. Eu não tô falando que uma pessoa que não tem essa noção não consiga, né? Por favor. Claro, Mas eu acho que você ter essa pessoa, esse profissional ter essa curiosidade de tentar entender os movimentos, a mecânica, eu acho que isso ajuda muito, assim, eu poder falar, então, eu tô com dor no ombro e é bem na hora que eu impacto e daí a pessoa já vai fazer a relação, assim, na hora que ela estica pra dar o kick. Eu falava assim, mas o meu cotovelo só dói na hora do kick. Tem gente que não sabe como é que eu faço a extensão. Então, assim, eu acho que faz uma diferença. Eu acho que hoje tá muito melhor, mas ainda dá para ser muito melhor, porque é o nosso corpo, né? E eu precisa cuidar, né? Eu sou fã de esporte, eu acho que é incrível, mas eu acho que o alto rendimento não é saúde. Eu falo que é o efeito colateral. Você paga o preço. Uma hora ou outra você vai pagar o preço. E normalmente a gente paga também quando... Não, e eu pensei, quando eu parei, eu falei, nossa, eu nunca mais vou sentir dor. Meu Deus, agora é que eu sinto dor. Porque eu parei tudo. Exatamente. Isso aí, obrigada. Viu? Imagina, obrigada. Prazer. Nossa, essa sabe muito, muito, muito. E falando de dor no cotovelo, eu tenho muita dor. Eu tô com dorzinha aqui. Não, dói tudo. Teliana, a gente vai ter que voltar para nossa clínica agora. Vambora. A gente vai jogar. Eu queria fazer mais umas 2 perguntas para você. Vamos. E a primeira é, como que você decidiu encerrar sua carreira? Como que foi a sua subida no ranking ali dos 43 e depois como que você saiu do top 100, você tentou voltar? Como que foi essa parte que eu acredito que seja uma parte difícil, né, da carreira, depois que você sai do top 100 e talvez tenha que voltar a jogar Challenger e tal, não entra mais nas chaves principais. Como que foi essa transição no seu caso em específico? Foi duro, né? Vou começar, daí a gente começa por essa e daí finaliza com a aposentadoria. Eu cheguei, eu não fiquei tanto tempo lá, né? Eu fiquei um pouco só. E quando você começa a cair, que você também começa a ver que o que você está fazendo já precisa ser um pouco mais aprimorado, que você precisa trazer coisas novas, mas também tem aquela dúvida, mas eu fazia antes, dava certo, será que agora, por que será que eu tenho que colocar? Tem que ter muita coragem para você ir acrescentando coisas no jogo, né? E eu comecei a me sentir muito... Eu já não me importava mais tanto, sabe? Assim, com o dia a dia. Eu já não tinha mais aquela disposição. Eu amava treinar. Eu comecei a ver que treinar já não era mais, não me trazia mais aquele prazer. Já não me desafiava todos os dias. E aí, para você voltar a jogar os torneios pequenos, para depois tentar subir... Deve ser muito difícil. Para mim é a parte mais difícil. Deve ser muito difícil. Aí, tipo, você sentiu que o seu jogo estava um pouco abaixo ou você sentiu que veio uma leva forte e você acabou ali não conseguindo acompanhar a galera do top 50, 60? Eu acho que acontece com todo mundo. Quando você chega, você é novidade. Ninguém sabe como você joga, ninguém te conhece. Certo. E aí as coisas acontecem. Só que chega um momento, todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe como você joga. E aí eles começam a entender o jogo. Eu senti muito isso. E chegou uma hora que eu tinha que trazer coisas novas. Eu tinha que ser mais agressiva, porque o tênis estava um pouco mais rápido. Em relação ao nível das meninas, eu acho que isso... Eu não sei se foi isso que influenciou, mas eu comecei a ver que eu não estava mais rendendo. E aí eu voltei a jogar os torneios menores, eu até fui, eu acho que um dos últimos torneios que eu fiz foi pula, eu fiz, que eram 25, eu fiz final, mas isso mas isso não me preenchia mais. Já tinha passado pela aquilo. Já, e eu não tinha mais a vontade de viajar era muito difícil para mim, entrar no avião, sair de casa, eu queria dormir na minha cama, eu queria ter uma rotina... Sentiu que a missão estava cumprida. Eu senti que a minha missão estava cumprida, que eu não tinha mais nada para dar de energia. Então, isso influenciou muito. Sim. E para mim, a tomada de decisão foi quando eu comecei a perceber
que ganhar e perder já não, pra mim era a mesma coisa. E qual ano que você se aposentou e qual que foi o sentimento? Eu parei em 2020, o sentimento foi de muito alívio, eu fiquei muito feliz. As pessoas me perguntam hoje, mas você não sente saudade? Zero, eu sinto zero saudade. Eu acho que tudo que eu fiz foi muito bem feito e eu até poderia ter encerrado antes. Só que é uma decisão muito difícil, você não toma assim... Eu imagino. Você não dorme e fala, amanhã Nós eu vou parar. brasileiros sentimos muito quando a gente viu, falou assim, poxa, era tão bom ver ela jogar, a gente vai sentir muita falta, porque a gente nunca sabe quando que vai surgir uma outra Teliana, né? Graças a Deus apareceu agora, um monte aí, apareceu a Bia Luísa e agora a Ingrid joga Laura. muito. A Laura tá querendo voltar pro top 100, ela entrou no top 100 e saiu, quem sabe ela consiga se manter, uma esperança nossa. A Laura é muito raçuda, é incrível. Faz bem pro esporte. Nossa, a gente tem tanto assunto. Então, ó, um bate-bola, jogo rápido. Melhor direita de todos os tempos no masculino pra você. Quem que você acha? Um nome que vem na sua cabeça. Melhor direita? eu vou falar Sinner. Eu gosto da direita do Sinner. De hoje em dia? Ou de todos? De todos os tempos? Ai, meu Deus, mas aí você tem que ir muito lá atrás. Não, vamos lá, vamos ser direta. Melhor direita, eu vou colocar... Del Potro. Del Potro, gostei. Melhor esquerda de todos os tempos? Djoko. Melhor slice de todos os tempos? Federer. Melhor saque? Eu gostava do Pete Sampras. Nossa, eu adorava. Melhor voleio? Sampras também, talvez? Sampras. E do feminino? Cara, eu só falei homens. Não, mas eu perguntei dos homens. Agora do feminino. Ah, tá. Nossa, eu já fiquei, meu Deus, como assim? É melhor direita do feminino? Eu gostava muito da direita da Serena. Eu gostava do conjunto. A direita dela é muito boa. Mas não veio, assim, uma super impactante. Mas era boa. Realmente. Melhor saque? Melhor saque, Serena. Backhand? Eu gosto muito da esquerda da Vika Azarenka. A esquerda dela é muito boa. Preparo físico e pessoa que você se inspirou, assim, que você acha uma tenista raçuda que você gosta, assim, que gostava de assistir ou que você gosta de assistir? Parte de movimentação de perna, raça. Eu gostei, agora vou para as antigas. Eu sempre gostei muito da Martina Hingis. Top. Eu gostava da inteligência, eu gostava do jeito que ela se movimentava. Mas tem uma jogadora aqui que você não vai perguntar, mas eu vou falar de slice, Steph Graf. Eu era muito fã da Steph Graf. Meu sonho era jogar com ela, mas eu fiquei bem longe disso. Nossa, mas essa jogava demais. Essa jogava demais. E maior de todos os tempos no masculino? Pra mim é o Nadal. Gostei da resposta, porque pra mim também. Pra mim é o no Nadal. Feminino, Serena, né? Serena. Maravilha, maravilha. A gente tem 1 milhão de assuntos para falar, mas a gente vai ter que voltar para a quadra. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. A Teliana é uma pessoa incrível, estou aprendendo muito com ela aqui, ensinando junto com ela aqui em Bauru. Espero que não seja a nossa última vez, que tenham mais várias vezes. E muito obrigado por ter vindo para Bauru, por estar aqui no Bauru Tênis Clube com a gente. Queria agradecer rapidamente a todos os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores master foram a X Imobiliária e a XP, Blue 3 Investimentos. A X Imobiliária do meu querido amigo Rui Pagano, que está aqui presente. Que me alimentou muito bem, me recebeu muito bem. Ele está cuidando aqui da minha convidada muito bem. Ele que deu a ideia do evento, então queria um agradecimento especial para ele também. E é isso, se quiser mandar um recado para as nossa futura geração aí do tênis das meninas que estão chegando, qual o recado que você pode dar para elas? Que treinem, que se divirtam em quadra, isso é importante. Que tenham coragem e sonhem. E trabalhem duro demais. Obrigada pelo convite. Eu tô adorando, tá sendo muito legal. Não acabou ainda, a gente ainda tem mais trabalho pra fazer. Eu não conhecia Bauru, amei a cidade, adorei o primeiro turno que a gente fez. A clínica tá muito legal e eu tenho certeza que eu vou voltar mais vezes, porque eu gostei muito daqui e tem um amigo aqui muito especial. A gente vai fortalecendo a amizade, o Rui Pagano, a Mari, a família toda. E também agradecer aos patrocinadores, né? Eu sei como é difícil fazer acontecer, então todos os patrocinadores... Todo mundo que está passando aqui teve uma parcela desse evento. Quando falavam para mim ano passado, traz o Belucci, quando falavam, traz a Teliana Pereira, eu sempre falei assim, eu vou fazer de tudo para o evento dar certo e com a ajuda de todos os patrocinadores eu vou fazer dar certo. E então, é difícil, hein? Muita gente agradece a mim, mas daí eu falo, agradece sim aos patrocinadores. Eu sei que é uma parte chata, ninguém quer ouvir falar dos patrocinadores, mas é importante. É bom as pessoas, se você teve a experiência de jogar com a Teliana Pereira aqui em Bauru, agradeça sim aos patrocinadores. Eu só estou fazendo a minha parte em quadra. Muita gente queria estar no meu lugar, então eu fui muito abençoado de conseguir estar na quadra com a Teliana. E então é isso. Muito obrigado. Bora voltar para a quadra? Bora. Parabéns. Muito obrigado. Viu? Parabéns. Obrigado. Tá lindo obrigado. demais. Muito obrigado. Valeu, gente. Fechou. Beijo. Tchau.